Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Droga! Se sua avó tivesse ouvido uma expressão tão feia dos lábios de sua aluna, ela a teria privado de doces por uma semana e a teria obrigado a lavar a boca com água e sabão. Mas como já era tarde, meia-noite, e sua avó estava dormindo profundamente, Juliana permaneceu impune. Finalmente, depois de parar de andar pelo quarto como um animal em um zoológico, a jovem se deitou na cama, que rangia lamentavelmente com a rede de concha, juntou o ursinho de pelúcia em uma pilha e, enterrando-se em seu pelo desgastado e cor de chocolate, chorou silenciosamente. Como? Bem, como ela pôde ser tão tola, cair tão baixo? No entanto, o cérebro de Juliana lhe disse que ainda havia tempo antes da queda imediata. 21h30. A hora exata foi informada a ela pelo mostrador do despertador, para o qual ela lançou um olhar enevoado de lágrimas. Era nesse período de tempo que ela deveria se apresentar ao repugnante, impossível e insensível infeliz, a fim de... Tudo aconteceu há 10 dias. Juliane estava na biblioteca da escola, onde acabará de devolver os livros que havia lido e se oferecerá para ajudar a velha bibliotecária, que estava sofrendo de dor ciática por causa do tempo chuvoso, a colocá-los de volta nas prateleiras. Você não consegue alcançá-la, pequena, disse uma voz zombeteira por cima do ombro, e a estudante deu um grito e se virou abruptamente. Por causa da diferença de altura, ela encostou o nariz no peito do dono da voz, na altura das axilas. Não, ela respondeu bruscamente, cerrando os dentes, olhou para cima, com um olhar corajoso e desdenhoso. A Alfred. O terror de toda a escola, um valentão e a personificação de todos os vícios masculinos. A distância entre as prateleiras não deixava espaço para manobras, mas Juliane ainda se contorcia, virava-se, deslizava o lado involuntariamente sobre a coxa dele e ficava na ponta dos pés, levantava um pouco mais e o livro sobre a vida dos maiores filósofos gregos antigos estaria no lugar. Ela decidiu que simplesmente ignoraria Alfred. Cagar para ele, não com esse prazer. A propósito, a avó, mesmo em sua mente, proibia palavrões. Mas a neta se permitia fazer isso em sua mente. Por quê? Sim, porque a vida era tal que às vezes ela sentia emoções e era impossível fazer algo a respeito. Juliane repetiu para si mesma que não se importava. Que ele continuava parado atrás dela, provavelmente olhando de soslaio para os olhos azuis dela, tão penetrantes que pareciam ver através de você. Houve um som de farfalhar enquanto Alfred coçava a nuca loira. Que hábito indecoroso! E, de repente, ele pegou o livro da mão dela, arrancou da mão dela e o colocou de volta na prateleira. Eu não pedi. Ela engasgou com o ar antes de terminar, porque ele agarrou pelos ombros e a virou de frente para ele, literalmente batendo-a de volta na estante. Preciso falar com você. Não tenho nada a dizer a você. Juliane levantou a voz, e depois, lembrando-se de onde estava, passou a sussurrar. Você me deixa sozinha. É mesmo? Depois de tudo que você fez? Ele também baixou o tom, como se quisesse me provocar. A propósito, você me causou muitos danos. Chamando todo mundo até o diretor. Perdas? Quem pensaria em vender respostas para testes? Homem de negócios, murmurou Alfred. Você é um homem desonroso, um mentiroso, um... Diga-me que você não é um cavalheiro. A mão dele subitamente se moveu do ombro arredondado da garota para o pescoço fino e alto. Seus dedos percorreram a borda da gola branca engomada do vestido do uniforme, como se estivessem tateando, delineando o contorno de suas clavículas. O que há com você, hein? Você se veste como uma avó e age como uma. O que está fazendo? Sussurrou a garota. Sua voz estava baixa, quase inaudível, não mais por hábito de observar as regras da biblioteca, mas por causa da estranha dormência que se espalhava por seu corpo nos lugares que Alfred tocava. Sim, ele sorriu, mas apenas com os lábios, seus olhos estavam frios. Não havia nada a fazer. Ele se afastou, deu um passo para o lado e, assim, finalmente houve alguma distância entre eles. A obsessão havia terminado. Nada para fazer? Juliane respirou fundo.
Alfred estava de pé com as mãos nos bolsos da calça jeans. Ele usava uma camiseta com a insígnia de um clube de futebol e uma jaqueta preta, obviamente 1 ou 2 números maiores do que o necessário. Apesar de sua altura de quase 190 centímetros, o cara não era muito largo nos ombros e tinha muita consciência disso, mas mantinha isso em segredo, é claro. Alfred era a tempestade da escola, esquivo e, ao mesmo tempo, um conhecido valentão de toda a vizinhança, bem, de sua metade. E ele também era um repetente com um longo histórico de atrasos na terceira, sexta e oitava séries. Era difícil entender o que era terrível verdade sobre ele e o que era um terrível boato, mas, de qualquer forma, seria difícil encontrar uma pessoa mais oposta em termos de qualidades e características perceptíveis à primeira vista, em comparação com Juliana. Ela, como ele, tinha 18 anos nessa primavera, bem no início da estação, quando a primeira gota apareceu dos telhados. Mas se Alfred parecia ter 20 anos, Juliane parecia muito mais jovem do que sua idade. O diretor, a diretora, a garota da cantina e algumas outras pessoas admiravam isso, adoravam comparar a diferença entre a menina da escola e seus colegas, a avó de Juliana Leslie, que durante 10 anos foi sua guardiã após a morte de seus pais, que morreram em um acidente de carro, e a única pessoa que ela tinha no mundo, cuidou dela. Duas pessoas de épocas muito diferentes viviam em um apartamento de 3 quartos em Stalin. Em seu passado profissional, Leslie lecionou História e Literatura, viveu quase 30 anos no extremo norte. Sua pensão era decente, ela tinha o suficiente para viver. No entanto, um observador externo poderia decidir que a vida da avó e de sua neta era peculiar. Juliana teve uma educação excepcionalmente rígida e doméstica. A avó não tinha dúvidas de que não se podia confiar uma criança ao mundo moderno. Ele esmagaria uma criatura jovem e tola, destruiria a alma, a moralidade e prejudicaria o futuro. A própria Leslie se mantinha isolada, comunicando-se apenas com algumas pessoas mais ou menos da sua idade, que, em sua opinião, eram dignas. E se alguém tivesse a audácia de dizer que ela estava tratando a criança de alguma forma errada? Essa pessoa recebia uma resposta tão raivosa, logicamente estruturada e fundamentada que ela mesma era culpada de tudo e, em geral, vergonha na cabeça. E, com o tempo, os vizinhos se acostumaram com isso. Afinal de contas, toda família tem suas próprias regras, todo mundo sabe disso. E como o aluno de Leslie se vestia bem e passava frio no inverno, estava sempre bem alimentado, bem comportado, como a própria Leslie tinha uma reputação impecável nos últimos 50 anos. Com o tempo, todos se acalmaram. E até começaram a sentir um pouco de inveja. Afinal, Leslie criou a neta de tal forma que ela era apenas um ouro, não uma menina, nada parecida com as crianças modernas, a alegria da família, apenas uma senhorinha de boa índole, não uma garota. Até a 5ª série, Juliana foi educada em casa, e depois, ainda foi para a escola. E ela era a ovelha negra. Seus professores a elogiavam por sua diligência e inteligência. Eles me davam notas máximas. Certa vez, recebi apenas um C por uma redação sobre como passei meu verão. Nela, uma aluna da 6ª série descreveu como havia passado o verão inteiro lendo obras sobre economia mundial e a história do capitalismo. A professora disse que foi muito informativo, mas eu gostaria de saber sobre sua vida pessoal, por assim dizer, impressões, aventuras. Foi realmente só livros durante todo o verão? Juliana respondeu de forma atrevida que sua avó tinha um amigo, Alexander Schwartz, que fazia 90 anos no dia de seu aniversário e havia escrito livros sobre a história do capitalismo. Por isso era necessário ler todos eles e depois, de acordo com os resultados, por assim dizer, escrever um poema e lê-lo no jubileu. Todo o resto é egoísmo e vaidade contra o pano de fundo de um assunto tão importante. Se Juliana tivesse dito isso individualmente, a professora talvez não tivesse ficado brava. Mas o confronto aconteceu na frente de toda a classe, a turma caiu na gargalhada e a professora lhe deu um C. Por causa desse C, a menina ficou doente, entrou em tal histeria, que terminou com um desmaio, que uma ambulância teve de ser chamada. Naturalmente, o professor substituiu o C por um B. Pelo amor de Deus! Mas Juliana ainda caminhava com tristeza e dizia a todos que não tinha talento e era uma perdedora, já que sua redação foi avaliada apenas por os patéticos 3. No entanto,
Juliana não se destacava apenas pelas especificidades de seu estudo. Ela se vestia de forma muito original. Sua avó era responsável por seu guarda-roupa, é claro, e ele consistia em coisas boas e novas, mas apenas costuradas de acordo com a moda dos anos 30 do século passado. E não eram os estilos mais elegantes e elegantes daquela época. Os sapatos também eram os mais modestos, planos, sem manchas. Suas colegas de classe estavam crescendo, tornando-se adolescentes, moças. Estavam aprendendo a usar cosméticos, fazendo manicure, pintando os cabelos. Juliane não tinha dinheiro para nada disso. Não que ela não quisesse. Às vezes, ela achava que sua avó era muito rígida. Mas então ela se lembrava de que Leslie tinha um coração fraco. E que, no mundo moderno, a vida não era fácil por causa de uma moral tão frouxa. E qualquer rudimento de sentimento de rebeldia murchava como trigo sem água no verão quente. No entanto, Juliana não era uma daquelas meninas mais que só podem ser transformadas em um salão de beleza. Na idade adulta, a figura da menina havia se tornado feminina, suave e exuberante, com contornos nos lugares certos. Ela tinha um rosto ligeiramente alongado, com maçãs do rosto altas, nariz reto e uma boca larga e sensual. Os olhos cinzentos eram emoldurados por cílios pretos e macios. Seus longos cabelos castanhos nunca eram vistos em outra coisa que não fosse um dos 3 penteados, em 2 tranças nas laterais, uma trança atrás ou uma trança disposta em uma coroa de flores ao redor da cabeça. Acrescente a isso os modos refinados, a timidez, a modéstia e o hábito de se manter à sombra de tudo que é brilhante, barulhento, provocante, moderno. E também o fato de que quase todos os seus interesses e atividades diárias eram filtrados pela opinião da avó sobre se era digno, se era decente. Se alguém de fora, meticuloso, analisasse Juliana como um estranho animal exótico, encontraria facilmente os motivos pelos quais as pessoas ao seu redor a viam como uma pessoa estranha. E somente em casos excepcionais, como nos confrontos com Alfred, que nos últimos 2 anos a tornará cada vez mais objeto de seus ataques, leves, mais ofensivos, somente em raros casos a calma habitual de Juliane desaparecia e ela começava. Não que ela fosse rude. Nunca. Mas ela respondia com firmeza e se defendia com vigor. Então você não tem nada para fazer, repetiu Juliane. Bem, vá estudar, seu idiota. Ou ajude, alguém quebrou uma janela na sala de aula 3, está ventando, há crianças lá, você precisa. Uau! Você é rápida, Alfred sorriu, como sempre. Não, você está agindo como uma avó. E pensando como uma. Quer saber de uma coisa? Resolvi meus problemas, não serei expulso. Graças a Maria Ivanovna, nossa professora de classe. Ela me protegeu. Sabe, ela entende. Se você der uma mãozinha a ela. O quê? Sim, Maria. Ela tem 4 filhos. Ela é uma pessoa de bom coração e de mente justa. Você não acredita em mim? Quer apostar? Ela vai dar ao John uma no teste. Porque o pai dele trouxe doces e outras coisas para ela. John era um perdedor incorrigível, e ninguém na classe duvidava que ele seria reprovado na prova final de matemática. Juliane já tinha ouvido falar de apostas. Ou melhor, já tinha lido sobre elas. Em alguns livros, pessoas nobres as faziam e, geralmente, elas não acabavam bem. Ela não aceitaria de jeito nenhum uma aposta estúpida. Mas hoje, não era o dia certo. Primeiro, a avó achou que a neta tinha se molhado de manhã. A menina jurou que nunca chegava perto da penteadeira da avó. Mas ela a fez ir ao banheiro para se limpar mesmo assim. Depois, descobriu-se que a avó achava que havia traças no guarda-roupa e, por isso, borrifou perfume no local e borrifou. É por isso que as roupas de Juliane estavam cheirando mal. A avó não se desculpou e Juliane se sentiu injustamente ofendida. Então, antes da escola, ela entrou em uma loja para comprar meias calças. Não era uma boutique, mas uma loja bem modesta de roupas para jovens, e era lá que ela e a avó vinham às vezes quando precisavam comprar para Juliana algo que Leslie não sabia costurar. Dessa vez, uma das vendedoras não ficou apenas observando de longe, como de costume, mas se aproximou de Juliana.
A garota pensou que ela provavelmente fez isso porque não tinha sua avó com ela agora, ou não teria ousado se aproximar, pois sua avó odiava consultores e sabia como afastá-los. A vendedora começou a falar sobre roupas novas para jovens, saias jeans muito estilosas e blusas lindas. Juliane deu uma olhada nisso e se afastou. Não. Mesmo que ela mesma estivesse usando o que a avó fazia há 2 anos. De jeito nenhum ela iria aborrecê-la e se vestir de forma diferente. Sinto pena da moça, suspirou o vendedor pelas costas, compartilhando com um colega. Que coisa mais absurda de se dizer. Como ela, coitada, vai viver quando sua avó se for? Vai se perder com uma atitude dessas. Ela não está nem um pouco adaptada à vida. Não. Ela ficará sem um apartamento ou será atraída para um culto. O que os vizinhos e professores estão vendo, hein? Foi difícil, doloroso ouvir aquilo. E, ao mesmo tempo, Juliane não pôde deixar de admitir que aquela mulher, Caroline, que tinha visto seu nome no crachá da conselheira, estava certa em alguma coisa. Juliane estava realmente assustada ao pensar no momento em que ficaria sozinha. Ultimamente, a vovó vinha falando muito sobre o fato de o avô dela levá-la para o céu em breve. E ela, Juliane, se comportasse mal, acabaria seus dias na calçada. Portanto, para evitar que isso acontecesse, ela tinha que estudar muito, comportar-se bem e ser um homem de honra. Qual é a aposta? Juliane deixou escapar antes mesmo de pensar no que estava fazendo. Essa é uma conversa diferente, a voz de Alfred tinha um tom de ronronar. Digamos que você esteja certo e John fracasse, então eu devolverei o dinheiro que ganhei de Toby nas cartas. Juliane assentiu que seria muito bom. Isso seria ótimo. Porque Toby estava na 3ª série, era de uma família grande e tinha perdido tudo o que havia economizado de sua mesada durante 6 meses. Também vou me inscrever para isso. O que é isso? Voluntários. E vou ao parque da cidade plantar árvores. E não vou xingar, certo? Sim, concordo. Espere, ele de repente agarrou o pulso dela. Você nem sequer perguntou quanto ficaria devendo se perdesse. O que você quer? Ela abriu os olhos. Seu pulso ardia. Não era dor do aperto que era quase imperceptível, era alguma outra percepção estranha da proximidade dele. Você concordou com a aposta, certo? Mas eu fiz. Sabe, eu não acompanho muito. É demais. Mas lembro que você estava falando na aula de literatura sobre manter sua palavra. Algo sobre honra. E foi. A garota exalou e se retesou, preparando-se para soltar o braço. O que significa que você manterá sua palavra. E se você perder, você virá onde eu disser. E passará a noite comigo. Por quê? Juliane gritou. Teoricamente, o cara era muito claro. Somente no cérebro, como um sistema automático, houve uma decodificação lógica da frase passar a noite. Por que temos que passar a noite em sua casa? Bem, não se faça de bobo. Você entende tudo, disse ele com simplicidade. E então ele a soltou, piscou e desapareceu como se tivesse sumido entre as prateleiras. Juliane ficou ali, mal respirando, olhando fixamente para si mesma. Oh, não! O que aconteceria com ela agora? Como ela podia? Como ele ousava? A garota engoliu com força. Será que Alfred não tinha se cansado das atrocidades que estava fazendo? Por que ele faria isso com ela? Por quê? Aqui está você, a bibliotecária apareceu no corredor. Depois de instruir a moça educada a arrumar os livros, ela tirou um tempo para tomar uma xícara de chá. Oh, por que você está tão pálida? Você guardou todos os livros? O que há de novo em sua lista? Sim, é isso mesmo, respondeu Juliane, com os pensamentos vagando para longe da biblioteca. Obrigada, não há nada. E ela foi embora. Para o espanto da velha bibliotecária, ela nem se despediu. Então chegou o dia do teste. John sentou-se ao lado de Juliane, e ela observou e percebeu que ele não tinha soluções para os problemas, mas um monte de bobagens.
Finalmente, todos entregaram seus cadernos. Juliane lançou um olhar triunfante para Alfred, que estava sentado no Kamchatka. Ela não tinha dúvidas de que tudo seria como deveria ser. Que a justiça prevaleceria, que ele perderia, que seria envergonhado e que seria forçado a tomar o caminho da correção. Ele poderia ter prometido tudo só para irritá-la, mas no final tudo teria um efeito positivo sobre ele, é claro. E então? Soube-se que John havia conseguido um 5. Alfred a encontrou, ou melhor, a pegou, do lado de fora dos portões da escola, apenas crescendo na frente dela para que ela colidisse com ele novamente. Hi. Oi, respondeu a garota e abaixou a cabeça. Ora. Por que estamos tão tristes? Será que é ruim perder? Mas isso tinha que acontecer em algum momento. Você não pode viver sua vida inteira de forma tão correta, tão perfeita. Você está me julgando? Tentei dar a volta, mas ele não me deixou. Ok, não vamos entrar em nenhuma de suas ideias, certo? Fizemos uma aposta. Agora você tem de fazer o que combinamos. Sabe, isso até que é divertido. Se fosse outra pessoa. Tenho certeza de que a outra garota teria mandado a aposta e eu embora. Mas você. Você não é assim, é? Você deu sua palavra. Então. Aqui está, ele estendeu um papel. Meu pai tinha uma casa de veraneio no subúrbio. Agora não há ninguém lá. Venha no sábado à noite. Ei, você não vai chorar, vai? Não se preocupe, eu não vou morder. Vamos nos divertir muito. Vou lhe oferecer kebabs. Juliane abriu a boca para dizer que não poderia ir a lugar algum. Por quê? Como ela poderia explicar a ausência de sua avó à noite? Ela nem sequer tinha amigos com quem pudesse, teoricamente, passar a noite. Mas ela não disse nada. Alfred saiu da escola com um sentimento duplo. Por um lado, ele havia conseguido realizar algo que parecia irreal, mas por outro lado, ele sentia como se tivesse se sujado com algo desagradável, sujo. Juliana era diferente das outras garotas. E, por mais de um ano, ela havia sido para ele apenas um objeto de observação interessada e zombeteira, mas então... ele começou a notar o que os outros não viam. Como ela era boa! Sempre com as costas retas, orgulhosa, mas não altiva, com uma espécie de maqui, a palavra certa para isso é aristocrática. Essa garota nunca fofocava sobre os outros, nunca trazia folhas de cola. Era evidente que ela não tinha uma vida fácil, mas ninguém a ouvia reclamar. Ela parecia existir em seu próprio mundo fechado, como uma bolha de sabão. No recreio, ela se escondia em um livro e ficava surda. Até que um dia, de repente, ela percebeu que Alfred estava de mau humor e disse algo como: "E não se ofenda", ela não entenderia. Essa frase se referia à conversa que Alfred tivera com sua professora de geografia cerca de 10 minutos antes, que o repreendera duramente, e com um toque de personalidade, por não ter feito a lição de casa e não queria ouvir sobre o fato de que não havia tempo para isso, porque o apartamento de Alfred estava em reforma e ele não podia se recusar a ajudar. Ela sempre repreendia duramente seus alunos por tudo depois que o marido recebia seu salário. Porque, segundo os rumores, ele levava a maior parte do salário para sua amante. Então ela encontrou alguém em quem descontar. Foi a declaração de Juliane que chamou a atenção de Alfred. Ele não pediu piedade. E ninguém se atrevia a lhe dizer o que pensar ou sentir. Ele tentou ferir Juliane com insultos em troca, mas foi tudo em vão. Ele começou a observá-la mais. E não percebeu como isso havia se transformado em uma obsessão. Sim, essa palavra lhe parecia correta. E Alfred não queria fazer nada a respeito. Por que deveria? Afinal, ela, com toda a probabilidade, como muitas outras pessoas, já tinha uma certa ideia dele, então por que decepcioná-la? E mesmo que ele não tivesse nenhuma chance de ganhar o favor dela em espécie. Bem, que seja. Mas ele conseguiria o que queria. Juliane foi recebida pelo cheiro familiar e adorável do almoço tardio de sua avó, com sopa de macarrão com frango e massa folhada de mirtilo.
Mas antes de se sentar à mesa, logo na entrada, a avó perguntou a Juliane que nota ela havia tirado no teste da escola. Somente quando ficou satisfeita com a resposta, ela lhe disse para tirar os sapatos e lavar as mãos. Em seguida, elas se sentaram para assistir à televisão, e estava passando um filme antigo sobre os mosqueteiros. Então, a vovó, embora já fossem 8 horas da noite, tirou o cristal do armário, embora não tivesse tido tempo de lavá-lo pela manhã, então tinha de fazê-lo pelo menos à noite. Ela disse, entregando à sua aluna um avental, sem o qual nenhum trabalho doméstico poderia ser feito. Depois, Leslie foi para a cama. Juliane ficou sozinha. Os ponteiros do relógio estavam se aproximando da meia-noite, aproximando-se inexoravelmente da chegada do sábado. Ela expirou convulsivamente e recostou-se na cama, fechando os olhos. O que ela deveria fazer? Quebrar sua palavra? Ela poderia, é claro. Era improvável que, por um comportamento tão desonroso, ela fosse imediatamente atingida pelo karma, um bumerangue. Ou seja, a merecida retribuição do destino de que sua avó tanto gostava de falar. E, de qualquer forma, Juliane não conseguia imaginar como ela existiria depois. Sem mencionar que essa mesma coisa, a mesma coisa para a qual ela havia se inscrito. Juliane se sentou abruptamente na cama. Depois andou de um lado para o outro no quarto. Então, droga, irrompeu de seus lábios. Juliane estava cada vez mais inclinada a contar para a avó. E deixá-la repreender, deixá-la castigar. Mas então ela poderia pensar em 2 maneiras de fazer as coisas. A avó não a deixaria, ela confortaria e diria que, é claro, só poderia haver uma resposta negativa. Neta, veio a voz de uma senhora idosa no corredor. A menina estremeceu. Por que a vovó não está dormindo? Ela não consegue ler mentes. Eu acho que... Neta, Leslie repetiu em uma voz rouca e fraca. É o meu coração. Chame uma ambulância. O médico disse que parecia ser um ataque cardíaco e que era necessário hospitalizá-la. Juliane se atrapalhou, juntando as coisas de que precisaria no hospital, seguindo as instruções da avó. Leslie foi levada embora. Juliane voltou para o apartamento, trancou a porta da frente, afundou na banqueta do corredor, cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Que pesadelo tudo estava se tornando! Apenas uma faixa preta. E, ao mesmo tempo, era impossível não admitir que esse infortúnio permitia que ela realizasse seus planos, porque sua avó ficaria no hospital por alguns dias, o que significava que o fato de a neta não passar a noite em casa não seria do conhecimento dela. Livros frívolos, filmes eróticos. Essas coisas não estavam no cardápio cultural e educacional, compilado por sua avó para Juliana. Naturalmente, a jovem tinha algum conhecimento sobre o relacionamento entre os sexos, e o currículo escolar apresentou ao fato de que crianças não são encontradas em repolhos. E, no entanto, a garota entendeu que, se pensasse um pouco mais sobre o que iria fazer, ela simplesmente perderia seus sentimentos. Teoricamente, com isso, é claro, havia a vantagem de que o encontro seria cancelado. Mas a desvantagem era que ela estaria essencialmente traindo seu hábito de ser uma pessoa honesta. Hoje você mentiu sobre ter terminado as costeletas e as jogou fora. Sua avó a repreendeu uma vez, por alguma razão, esse incidente estava particularmente nítido na memória de Juliane. E amanhã, sua avó estreitou as sobrancelhas e deu um tapa nas costeletas que faltavam na frente dela. Você vai roubar! Ou atropelar um homem com um carro em um sinal verde. Vovó, por favor, me perdoe, pediu Juliane, engasgando com as lágrimas. A senhora não vai me obrigar a terminá-los, vai? Eles estavam na lixeira. Leslie acariciou a cabeça da garota e depois agarrou sua orelha, afastando-a da mesa. Leve-os para fora e dê-os aos gatos de rua que vivem no porão. Estique o braço e jogue-os para baixo. Vovó, a menina até parou de chorar de medo. Não temos gatos morando embaixo da casa, só ratos. Tem ratos lá. Eu não quero. É tarde demais, querida, sorriu a velha. Você tem que assumir a responsabilidade por suas ações. E se os ratos morderem seus dedos? Ela tocou cada um dos 5 dedos da mão esquerda da neta.
Será sua própria culpa. Eu, querida, estou pronta para amá-la de todas as formas. Mesmo que você tenha um rosto torto, mesmo que tenha estudado para tirar F. Mas se eu descobrir que você está mentindo, se eu descobrir que você não cumpre sua palavra, se você voltar a mentir para mim dessa forma, você me colocará em um caixão e não terá mais uma avó, irá para um orfanato para viver. Está entendendo? Depois disso, Juliane, de 10 anos, percebeu que sempre, durante toda a sua vida, seria uma pessoa honesta. E ela não quebraria a sua palavra. Para ir se entregar nas mãos do monstro em forma humana, Juliana escolheu seu vestido de fim de semana, o vestido mais elegante, de tecido Richelieu branco como a neve, saia-sol e mangas curtas. Seu cabelo estava preso com uma fita verde escura. Ela decidiu não pensar no que aconteceria. Até que aconteceu. Ela decidiu dar um passo de cada vez. Arrumar as malas e verificar se todos os aparelhos elétricos estavam desligados. Deixar o apartamento e a casa. No ponto de ônibus, pegue um ônibus para a estação de onde partem os trens urbanos. Desça da versão leve do trem e ela estava um pouco confusa, mas lhe disseram que o caminho era atravessar um campo. Não era terrível, havia mais pessoas andando por ali, uma companhia alegre de vovós jardineiras, que cantavam músicas. De repente, uma voz jovem e forte interrompeu o coro de idosos. As avós ficaram maravilhadas com seu companheiro em comum, que, tão jovem, sabia a letra de uma música antiga, mas imediatamente cantou novamente assim, toda a companhia, chegou à comunidade Dasha. Ela era separada de um pequeno vilarejo com um nome engraçado de Jiziqui por um campo, onde antigamente pastavam enormes rebanhos de vacas, e agora raros animais eram mantidos pelos habitantes locais. Um pouco mais ao sul, o vilarejo e as propriedades de Dasha eram cercados por um rio que secava até o fundo durante os meses quentes de verão. "Quem você veio ver, querida?" perguntou uma das senhoras idosas. "Aqui mesmo." Juliane franziu a testa. "Alguns amigos me pediram para deixar algo aqui." Ela acenou com a mão na direção do bosque. "Em direção ao bosque, não às casas." "Bem, boa sorte para você," respondeu a velha, percebendo que a garota não queria falar sobre si mesma. "Tudo bem." O chalé de Alfred ficava realmente perto da floresta, na extremidade da comunidade e parecia abandonado. Juliane estremeceu com a escolha de um lugar para um encontro. Ela sabia que ele não morava sozinho e estava sendo criado por um parente distante depois que o pai de Alfred foi preso por roubo há alguns anos. Juliane também sabia que o pai do garoto havia falecido no ano passado. Naquela época, ela se solidarizou com ele e até tentou se aproximar para confortá-lo. Talvez ele tenha entendido mal o que ela disse. Talvez ele tivesse entendido mal a atenção dela na época, tivesse inventado algo para si mesmo. A noite tinha ficado visivelmente mais fria, e a garota tinha escolhido suas roupas de acordo com o clima, que ainda estava ensolarado e quente. Mas agora não parecia importar nem um pouco que seu corpo estivesse tremendo. O que a assustava era outra coisa. Finalmente, Juliane se viu na varanda e bateu na porta. "Oi", disse ele, e um olhar de espanto passou por seu rosto como se ele tivesse certeza de que ela não veria. "Oi", disse ela, pensando que cumprimentos mútuos estranhos como esse estavam se tornando um hábito. Juliane não queria criar nenhum hábito com esse cara. "Entre", ele se afastou, deixando-o entrar na casa. A garota congelou, hesitou. Como se algo de pesadelo estivesse esperando por ela além da soleira. Mas, de fato, era assim. Por dentro, a casa estava como ela esperava, precisando de reparos e de uma limpeza geral. Os móveis haviam sido trazidos na base do o que não pode ser dispensado, o piso estava pintado de um laranja exuberante. Juliane se lembrou de que o mesmo piso estava na casa de sua avó no campo. Ela tinha ido lá apenas algumas vezes e depois a vendeu porque não tinha energia para viajar e manter tudo em ordem, e era muito longe para usá-la como casa de férias. Mas o principal motivo para se desfazer do ninho da família foi o fato de que ela precisava de dinheiro para sua criação, Juliana. A propósito, a avó usava essa palavra, cuidar, quando queria repreender a neta. Diziam, e eu me esforço tanto para criá-la, e você ainda consegue pegar um resfriado no inverno,
rasgar um vestido novo em uma caminhada, recusar-se a tomar óleo de peixe para ter imunidade, não guardar os brinquedos, cecear. A lista de motivos para a reprovação era interminável. E somente quando cresceu, ou melhor, quando tinha 15 anos, Juliana começou a pensar no fato de que nem tudo era culpa dela. Só que às vezes, a vovó precisava de uma briga. E a pessoa com quem ela poderia brigar à vontade era justamente sua filha do jardim de infância. Então, você quer uma bebida? Alfred atirou sem jeito, conduzindo a garota para o interior da casa. Eu não bebo, disse ela, olhando para ele com cautela. Não, eu já sei disso. Estou perguntando sobre o chá. Não. Café. Não. Eu não quero mais isso. E você? Nós podemos. Ela apertou as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu sei que perdi a aposta. E vou manter minha palavra. Estou pronta, mas você não pode se apressar. Ela tirou as últimas palavras contra ele com raiva, atravessando resolutamente a distância entre eles. Ela se aproximou novamente, e ele quase podia sentir sua respiração. Agora, Alfred parecia atônito. Sei que tenho uma reputação, mas por que está me atacando como? Costumavam chamá-las de cortesãs, não é mesmo? Sim. Está vendo? Parece que falamos a mesma língua, ele sorriu. Ok, essa foi uma comparação infeliz. Desculpe-me. Mas você acha que eu vou atacá-lo como um bárbaro? Juliane não disse nada. Alfred suspirou, fumou estranhamente e deu um passo para trás, enfiando as mãos nos bolsos da calça jeans. Estava bastante escuro nessa parte do chalé. A luz entrava pela porta entreaberta à direita, e havia dois deles nesse corredor bagunçado ou sala de estar bagunçada. Ou melhor, uma sala de estar desordenada, porque não é possível que haja uma sala de estar na casa de campo. Juliane estava mais inclinada a essa última hipótese, dada a lareira que ela tinha visto, que devia estar sem aquecimento há 100 anos, de tão empoeirada e cheia de lixo. Mas ela estava muito mais interessada em Alfred do que nos arredores. No caminho para cá, sua mente desenhava as imagens mais fantásticas e repugnantes. Ela se imaginava à mercê de um canalha cínico e imoral. Mas por que parecia que agora ela era apenas um garoto que queria parecer durão, como os vilões dos filmes de ação, mas tinha muito medo disso? Então, você está tremendo e vai espirrar amanhã. Aparentemente o silêncio prolongado em que eles ficaram congelados, como duas exposições em um museu abandonado, estava começando a irritá-lo. Vamos, vou colocar o chá para esquentar. Juliane pisou em falso depois. Para que serve tudo isso? O quê? Tomando meu chá. Isso faz sentido porque você está com frio. O que importa se você vai? O que você está fazendo? Gritou a garota enquanto Alfred puxava o moletom pela cabeça. O cara ficou paralisado e arregalou os olhos. Ela deu um passo para trás. Outro. Encostou as costas na parede. E colocou a bolsa à sua frente em um gesto desesperado de defesa. Não, por favor, não estou pronto. Um momento depois, uma peça de roupa de lã arranhada voou em seu rosto. Que bobagem! Aqui, está frio para olhar. Alfred, que ficou de camiseta, deu as costas para ela e começou a trabalhar no fogão a gás. Vista isso, não estou espiando. O desejo de se aquecer superou o constrangimento de usar algo que pertencia a outra pessoa, muito menos a um homem, e Juliane se enrolou nas mangas e vestiu o moletom. Obrigada, disse ela em voz baixa, para que ele não ouvisse. Sabe, estou realmente surpreso por você ter vindo. É que fazer as coisas com uma palavra de honra é um pouco antiquado hoje em dia. Não posso fazer outra coisa, ela deu de ombros, sentando-se à mesa. E se eu apostar algo pior? Como roubar alguma coisa? Isso nunca aconteceria, declarou Juliane, presunçosa. Então, o que aconteceu está dentro de sua estrutura moral. Um bule de chá e algumas xícaras foram colocados sobre a mesa.
Todos os 3 itens claramente já pertenceram a um conjunto óbvio. Não foi isso que eu quis dizer, murmurou a garota. Você me enganou, me pegou dando minha palavra antes que eu soubesse qual era a condição. Quando ele encheu a xícara, ela envolveu-a com as palmas das mãos, seu corpo desesperado por um pouco de calor, embora estivesse terrivelmente quente. Tudo bem, eu desisto. Sou um canalha e um sedutor. Mas o fim justificou os meios. Sorrindo, ele se sentou ao meu lado. Não há nada para o chá? Ela perguntou timidamente, percebendo de repente que seu estômago estava protestando contra uma bebida vazia. De alguma forma, Juliane havia perdido o almoço e o jantar em suas reflexões nervosas. Eu tinha batatas fritas e uma barra de chocolate, mas as comi enquanto esperava por você. Oh, não, estou mentindo. Aqui está a metade de uma barra de chocolate, ele acrescentou à mesa. Estou vendo. Por um tempo, houve silêncio na cozinha, onde uma única lâmpada brilhava, além dos sons do chá. O que foi isso? Juliane ficou alerta de repente. Eu não ouvi nada, disse Alfred com indiferença. Eu ouvi algo. Você está imaginando coisas. Há mais alguém na casa? A garota ficou fria. Não. Você está mentindo. Não estou mentindo. Não há ninguém aqui, o cara acenou com a cabeça na porta. Bem, exceto por ele. Um filhote de cachorro entrou na sala. Ele era um colobo bem alimentado, um cão pastor e um São Bernardo, mexendo o nariz e enfiando a perna de forma engraçada. O primeiro foi por causa de uma curiosidade jovem e animada, o segundo porque estava enrolado em bandagens. Oh, ele é tão fofo! Juliane voou de sua cadeira e ficou ao lado do filhote em um instante. A educação rígida da vovó incluía, entre outras regras, uma que dizia: "E nada de animais em minha casa. Nada de cachorros na rua, eles vão mastigar você e lhe dar pulgas." O cachorrinho recuou, mas depois, atraído pelo fato de o estranho estar usando um moletom que cheirava a seu dono, ele avançou. De onde ele veio? Ele me seguiu até a estação no caminho para cá. Ele deve ter machucado a pata na rua. Eu arremendei um pouco. Você vai ficar com ele? Eu tenho esse direito, Alfred sorriu infeliz. Enquanto ele morar na Dasha, é claro, quando eu sair daqui nos dias de semana, ele ficará com os vizinhos, já combinei isso. E depois eu o levarei de volta. Decidi alugar um apartamento para mim, estou procurando opções. Não posso levá-lo para o lugar onde moro agora, eles o jogarão na rua. Alfred assobiou, chamando o cachorro. Mas a garota não deixou o cãozinho dar um passo sequer, pegou-o nos braços, voltou para a mesa, puxou uma cadeira, sentou-se e colocou o filhote no colo. Sobre o cachorro, ela declarou um fato já conhecido pelo rapaz. Ele é tão fofo. Ele estendeu a mão para acariciá-la também, e seus dedos se encontraram no pelo grosso e sedoso. E o pelo deve ter ficado eletrizado, porque uma sensação estranha e persistente atingiu os dois. Juliane congelou, de olhos arregalados, enquanto observava o rosto do garoto se aproximar. Como você é linda, ele sussurrou. No momento seguinte, seus lábios estavam se tocando. Juliane já havia lido sobre o milagre do primeiro beijo, mas ainda não havia imaginado como seria para ela, muito menos imaginava que poderia ser tão vertiginoso, como ser jogada no céu, com esse cara. E enquanto o beijo durou, ela se esqueceu de tudo sobre sua infelicidade com a avó, sobre o fato de que ele havia forçado a uma queda terrível e imoral, sobre o fato de que ela estava totalmente à mercê dele. O beijo foi interrompido por uma razão trivial, eles perceberam que precisavam de um pouco de ar. A magia da primeira intimidade havia desaparecido. O olhar nebuloso de Juliane havia se dissipado e agora, em vez de doce ternura, era possível ler nojo e desprezo. E o olhar de Alfred, por sua vez, era altivo, zombeteiro, zombeteiro. Era a maneira como um vencedor olha para um troféu cobiçado, que ele já havia tocado e o momento da posse total estava próximo. Eu odeio isso. A voz de Juliane tremeu. O cachorrinho, como se estivesse sentindo o humor das pessoas, pulou do colo dela. Mestre, o lugar. O mestre o informou, e o cão saiu correndo para o corredor. Nome estúpido,
Juliane estava disposta a dizer qualquer coisa para machucá-lo agora. Ela ainda estava pensando em outras expressões mais elegantes e fortes. Não perguntei a você, rosnou o cara, levantando-se da mesa. Ela pulou da cadeira, deu um grito e fez o que todos os instrutores de sobrevivência na selva aconselham a não fazer em hipótese alguma, e deu as costas para o principal predador da casa. Um momento e ele a abraçou, virou-a de frente para ele. Ou melhor, pressionou-a contra ele, de modo que os braços da frágil garota se apertaram contra seu peito. As forças não eram iguais, é claro, e ele quebrou a resistência dela em um instante. A borda da mesa bateu na parte inferior das costas da garota e ela fez uma careta, que ele interpretou à sua maneira. Eu sei que uma garota como você nunca se envolveria com alguém como eu. Mas mesmo assim, você acha que eu perderia a chance de lhe dar um beijo? De jeito nenhum. Ela estava prestes a lhe dizer o que pensava dele e de sua aposta insensível, mas apenas exalou convulsivamente. Fechou os olhos, percebendo que o beijaria novamente. E então abriu os olhos quando ouviu o vidro se estilhaçar em algum lugar próximo. Alfred também ouviu. Ele a soltou tão bruscamente que Juliane balançou e só não caiu graças ao fato de ter se agarrado à mesa com os dedos doloridos. O que? Ele interrompeu a pergunta pressionando um dedo em seus lábios. A garota foi tomada pelo medo. Não era nem mesmo a percepção de que algo errado estava acontecendo, mas um sentimento puro e profundo, o que poderia ser chamado de intuição primordial que vinha mantendo as pessoas longe de problemas há séculos. Há alguém em casa, sussurrou Alfred e apagou a luz da cozinha. Silêncio. Agora eles podiam ouvir juntos os passos pesados de alguém no cômodo mais distante daquele que ficava do outro lado da sala de estar e do corredor. Parecia ser mais de uma pessoa. Alfred praguejou, e Juliane olhou para ele, perguntando-se como, no entanto, eles podiam se expressar de forma tão semelhante. As ocasiões, é claro, eram bem diferentes. Ladrões? Eles são ladrões? Sibilou a garota. Não há nada para levar. E eles costumam ir para os chalés no inverno, respondeu Alfred. Embora estivesse quase escuro e apenas a luz da lua entrasse pela janela, a garota poderia jurar que ele havia ficado pálido. Temos que ir embora. Precisamos ligar, disse ela. O telefone está naquela sala. Ele cerrou os dentes e se virou para ela. É seu? Juliane pegou discretamente sua bolsa na mesa, abriu-a. Eu o esqueci em casa. Alfred acenou com a mão, seja para dizer tudo bem, ou que tolo. Vá em frente. Saia e vá até os vizinhos. Ligue para eles. E você? Perguntou a garota. Os jovens já estavam na frente da casa. E aqueles que haviam entrado no meio da noite, a julgar pelos sons, tinham ido do que poderia ser chamado de quarto, com uma cama estreita atrás da porta, para a varanda coberta adjacente, que também fazia o papel de uma enorme despensa. Tudo isso Alfred avaliou rapidamente, imaginando o que fazer em seguida. A porta do segundo cômodo estava entreaberta quando Juliana entrou no chalé e, aparentemente, o cachorro havia saído e voltado a entrar. Vou pegar o mestre e sair também, respondeu o rapaz. Não. Você não pode fazer isso. Com um gesto inconsciente, ela agarrou o braço dele e o puxou. Vá em frente, sua tola, ele a sacudiu. Vá embora. Com isso, Alfred desapareceu na escuridão da sala. Juliane juntou as mãos. Ele tem razão, ela deveria correr e pedir ajuda. Por que ela deveria hesitar? Afinal, ela não estava aqui por escolha própria, e Alfred não era um homem bom. Ela foi até a porta da frente e abriu, por sorte ela não rangeu. Estava mais claro lá fora do que dentro da casa e, da varanda, ela podia ver as luzes quentes das casas dos vizinhos. Mas, naquele momento, houve um grito atrás dela. Juliane deu um salto para trás. Mais uma vez, como se não percebesse o que estava fazendo, ela agarrou algo pesado, mas confortável em sua palma, de uma pilha de caixas, aparentemente preparadas para serem removidas da casa de campo. Aproximando-se da porta, Juliane olhou cautelosamente para dentro. Foi apenas com um esforço incrível que ela se impediu de gritar. Seus braços longos estavam apalpando freneticamente o corpo do garoto,
como as pernas de uma aranha gigante pronta para saborear sua presa. O que está acontecendo? Um segundo cara falou. Ele não estava imediatamente visível, pois estava na outra extremidade da sala, perto da saída para a varanda. Nada, disse o homem de braços longos, roucamente, e, sem se curvar, tossiu violentamente. Acho que Lawrence nos enganou. Sério? O segundo tipo balançou e Juliane, que continuou sua observação, achou que ambos estavam bêbados. Deve estar em todo lugar. O garoto sabe de alguma coisa, isso é certo. Vamos lá, amarre-o. Vamos bater um papo. Com o que você está tricotando? Espere, vou dar uma olhada. Juliane se afastou de modo a ficar escondida na parede. Ela não tinha planejado, não tinha adivinhado quão grandes eram suas chances. Ela quase não tinha percebido a si mesma e só restava um desejo, uma decisão, e ela não podia deixar Alfred aqui, assim, com esses vilões. A garota quase podia sentir fisicamente a ameaça que vinha deles. Eles deviam estar procurando alguma coisa. Mas isso não importava. O que importava era o momento em que o homem de braços longos entrou na antessala da sala de estar e uma frigideira de ferro fundido caiu sobre ele. O golpe o atingiu na cabeça, e a maior parte do peso da frigideira de ferro fundido caiu em seu ombro. O estranho uivou, depois gritou e caiu sem sentidos. Juliane, antes que o outro pudesse reagir, entrou correndo no cômodo e jogou a panela ao acaso. Ela teve sorte, pois os que haviam entrado na casa não esperavam encontrar ninguém além do garoto, filho de seu devedor de longa data, e por isso ficaram confusos. Mas o outro homem conseguiu se esquivar, voltou para a varanda, assustado com o ataque, não correu para ajudar o amigo porque não sabia quem mais estava lá. Alfred, gemendo, se mexeu e começou a se levantar. Alfred! Corra! A garota correu até ele e o empurrou para cima com força, ajudando-o a se levantar. Eu lhe disse, o sujeito soltou a língua e fez uma careta diante da dor do golpe do bandido que o havia atacado antes, que atingiu sua mandíbula e, a julgar pelas sensações, não poderia ser evitado sem uma visita ao dentista. O vilão, que estava escondido na varanda, tinha uma lanterna com ele, e o feixe de luz pegou os jovens e eles se viraram em sincronia, como se fossem filhotes de cervo pegos em uma clareira na floresta pela luz dos faróis. Oh, você, disse o homem com a roupa característica de prisioneiro, xingando maldosamente e cuspindo entre os dentes. Outra garota. Onde você está? Pare aí mesmo. Corra, gritou Juliane. É isso, você está acabado. Ele sorriu e tirou algo do cinto que brilhava como aço à luz fria da lua. Eles estavam separados por apenas 3 ou 4 metros. Ele não era um covarde, mas também não era um tolo para permanecer heroicamente na casa e entrar em combate corpo a corpo. Tiaf! Tiaf! Um filhote de cachorro se jogou aos pés de seu dono. Ele também não era covarde, mas era muito jovem e, quando a casa foi arrombada, ele ficou assustado e se encolheu debaixo do sofá, chorando à sua maneira de cachorrinho, e agora que 2 pessoas boas e conhecidas estavam por perto, ele se arriscou a sair. Juliane levou mais alguns segundos para se abaixar e pegar o bebê. Como você? Os olhos de Alfred se arregalaram quando ele passou por cima, ou melhor, pulou sobre o condenado deitado no chão. Sem falar e sem gastar mais fôlego com palavras desnecessárias, os jovens com o filhote sob as axilas saíram da casa e correram pelo terreno até o chalé do vizinho. Eles nem sequer se viraram para ver se estavam sendo seguidos? Eles correram para a varanda e bateram na porta. Ajude! Chamem a polícia! Ajudem! Os eventos que se seguiram se fundiram em várias longas horas, mais tarde relembradas como se estivessem em meio a uma névoa. Vizinhos alarmados vieram ajudar e logo aqueles que haviam invadido o chalé do pai de Alfred no meio da noite foram pegos, pois eram de fato, como Juliana pensou imediatamente, prisioneiros fugitivos. Uma ambulância também chegou e o médico que examinou Alfred disse que, em princípio, não era nada sério, sua mandíbula não estava quebrada e isso era o principal. Não corra mais riscos, disse o médico a Juliane. Um homem grande com uma frigideira. Impressionante, mas... E se você tivesse errado? Não consigo imaginar. E o que mais eu poderia fazer?
Agora que tudo havia terminado, Juliana não conseguia parar de tremer, embora estivesse bebendo uma segunda caneca de chá quente escaldante, e 2 mantas de lã, dadas por vizinhos bondosos, estivessem jogadas sobre seus ombros. Alfred, desobedecendo a Juliane, olhou para a rua no momento em que o próprio condenado que o havia atacado estava sendo levado para o carro da polícia. Gostaria de ter tempo para revidar. Alfred cuspiu no chão e sacudiu o punho para o homem. O homem xingou e se levantou, tentando entrar em outra briga, mas, é claro, ninguém o deixou. Alfred ouviu mais algumas coisas desagradáveis sobre ele e seu pai. Está tudo claro, murmurou ele, voltando para dentro da casa e sentando-se à mesa, inclinando-se sobre a xícara com lentidão. E então ele explicou a Juliana quem era. Acontece que 2 prisioneiros haviam escapado da mesma colônia onde o pai de Alfred estava. E eles não haviam escolhido o chalé dele por acaso. Ele havia sido um mentiroso por toda a vida, disse Alfred. Ele estava ansioso para falar e ao mesmo tempo desconfortável com sua própria necessidade de honestidade. E Juliane também notou, pela enésima vez, que Alfred chamava seu pai de ele. Mas, em princípio, essa estranheza já era familiar desde que o pai do garoto tinha ido para a colônia, há 4 anos, e Alfred quase nunca dizia pai ou Lawrence. Ele também mentiu aqui. Achei que isso tornaria mais influente na região, sorriu amargamente o jovem. Ele ainda estava em casa quando ainda estava mentindo sobre o ouro enterrado na Dasha, que ele havia roubado nos anos 90. Você pode imaginar que, normalmente, Alfred falava sobre o pai sem emoção, mas agora, aparentemente, com o pano de fundo da experiência, sua entonação exalava indignação. Ele mentiu para o meu filho que havia ouro no jardim. E eu era apenas uma criança. Então peguei uma pá e cavei alegremente de cerca em cerca. De onde tirei minha força? Ele estava rindo. Quer dizer que não há ouro? Perguntou Juliane. Não, é claro que não. Todos aqui estavam usando detectores de metal há cerca de 10 anos. A casa de verão foi alugada para alguns estudantes. Eles ouviram todo aquele lixo e começaram a virar tudo de cabeça para baixo, procurando por isso. E nunca havia ouro algum. É isso, é tão simples. Só que ele não conseguia aceitar que não era mais o grande bandido que todos temiam. Que ele já havia perdido nas cartas. Mamãe nos deixou naquela época. Deve ter sido por isso que ele perdeu a cabeça. Então, ele criou a ilusão de que tinha dinheiro, mas ainda não era hora de pegá-lo. Que desgraçado! Alfred levantou a voz. Mesmo antes de morrer, ele teve tempo para fazer uma bagunça. Como sei que ninguém mais virá aqui, em Eldorado, no meio do nada? Já estou farto. Estou indo embora. Não era da conta dela. E se ela tivesse tido a oportunidade de ir embora e nunca mais ver Alfred, mas um pouco antes do ataque? Ela teria aceitado de bom grado, e teria até dado muito por esse presente do destino. Mas agora, ela não conseguia explicar para si mesma e não queria entrar nos meandros de seus sentimentos, mas de repente percebeu que se importava com Alfred. Era desanimador, assustador, fazia com que ela se sentisse como uma garota má e mimada. Mas Juliane não podia mudar isso, mesmo que quisesse. Você será aprovado em seus exames? Alfred estendeu a mão e estalou os dedos na frente do nariz dela. Acorde. Que exames? O que essa escola vai me dar? E quanto a ir para a faculdade? Ela sussurrou. As mantas de lã escorregaram de seus ombros, mas a garota nem percebeu o frio. Sim, o instituto. Para pessoas como eu. Desaparecidas. Nada na vida é para ser. Alfred desviou os olhos. Não, não. Você não está perdido. Não precisa ser. Não existe essa história de ser como seu pai. Ou que você tenha que viver sua vida inteira infeliz. Você pode ser diferente. O que você quiser. A voz de Juliane soava firme e determinada agora, como se ela estivesse falando para um grande público, como sua classe, e tivesse algo muito importante para dizer a eles. O que você sabe sobre mim?
Alfred disse isso em seu tom zombeteiro e superior de sempre, mas havia um tipo diferente de solidão e perda em seus olhos. Como se, de repente, ele estivesse sozinho no mundo. Juliane sabia, de fato, que ele estava. Ela poderia jurar que esse cara não tinha nenhum amigo realmente próximo, do tipo em quem você confiava como em si mesmo, do tipo que não deixaria você se perder. E então, como um relâmpago, o pensamento surgiu, mas será que ela tinha algum? Uma avó é outra coisa. Uma pessoa da família, ela substituiu a mãe e o pai, mas... ainda assim, é diferente. E ela não tem amigos, a própria Juliane. Você tem razão, respondeu ela. Eu conheço os rumores. E o que você mesma disse. E isso não é muito. E você não precisa de mais do que isso. Alfred se levantou abruptamente da mesa. Deixe-me chamar um táxi para casa. Steve, o vizinho e proprietário do chalé, interveio na conversa. Ele não tinha ouvido a conversa, apenas tinha seus próprios negócios com os brotos tardios na sala ao lado e ouvia muitas coisas. Steve conhecia Alfred há 3 anos, ou seja, exatamente desde que ele havia comprado um lote aqui. No início, ele achava que Alfred era um desordeiro e um criminoso. Foi assim que o parente distante do jovem, que havia se tornado seu guardião, disse. Mas então Steve mudou de ideia. Até porque ninguém na comunidade do chalé e no vilarejo vizinho se lembrava de qualquer ação ruim em que Alfred estivesse envolvido. Até porque o garoto era visto em boas ações, ajudou a consertar o celeiro para o gado de uma das avós do vilarejo, ajudou a encontrar um gato perdido de alguns moradores da cidade que vinham passar as férias de verão na Dacha, participou da limpeza de todo tipo de lixo do lago. E até mesmo uma vez conteve a gangue local de hooligans, quando eles começaram a molestar as filhas das meninas dos donos do gato perdido. Em suma, Alfred era, na opinião de Steve, um grande sujeito. Ele não entendia muito bem o que tinha em comum com Juliane e decidiu que provavelmente era sua namorada, um interesse romântico, por assim dizer. Venha, fique conosco. Há muito espaço. Vou lhe dar algumas roupas de cama. Vamos arrumar 2 lugares imediatamente, jovens. Tomaremos chá pela manhã, Steve acenou com a mão. E depois eu dou uma carona para vocês até a estação. Tudo bem? Juliane e Alfred acenaram com a cabeça em concordância. Então todos eles concordaram. Grushenka, finalmente você voltou. Um vizinho que olhava para o apartamento do outro lado do corredor correu até a garota. Boa tarde, Selena, a garota sorriu educadamente. Sim, eu dormi na casa de uma conhecida. Ela já tinha preparado uma mentira sobre o fato de que essa conhecida tinha um filho pequeno e ela precisava trabalhar no turno da noite, e o marido também, e, portanto, até que eles ajustassem os horários conforme necessário, eles estavam procurando amigos que pudessem ficar com o bebê. Mas, com as próximas palavras da vizinha, Juliana quase desmaiou. Recebi uma ligação, conheço bem sua avó, disse Selena rapidamente. Eles ligaram do hospital e não conseguiram falar com você. Oh, que tristeza. E ela estava bem de saúde. O que? O que há de errado com a vovó? Juliane se encostou na parede fria da entrada. Eu recebi a ligação, então o vizinho não tinha pressa em ir direto ao ponto. De qualquer forma, durante a noite, Leslie piorou. Os médicos estavam frenéticos. Oh, que tristeza. Você está sozinha, ansiava o vizinho. Vovó. Vovó. Ela está morta? A mão de Juliane subiu e pousou em seu pescoço como é difícil respirar. Parecia que o céu ia cair sobre minha cabeça. Será que realmente pode ser assim? Assim, tudo ridículo. Ela estava longe de sua avó em sua última hora. Não. Por que você pensaria isso? A vizinha acenou com as mãos. Você não está me ouvindo? O que estou lhe dizendo, seu tolo? Estou dizendo que você é a única que sobrou, porque sua avó foi para o hospital, deve ser difícil para você, sozinha. De qualquer forma, pela manhã ela se sentiu melhor e eles me ligaram novamente para dizer que nunca viram um paciente se recuperar tão rápido. Dizem que, dessa maneira, em uma semana ela estará em casa.
Oh, Grushenka, por que você ficou tão pálida, hein? Parece que você está morta-viva. Selena, a garota, balançou a cabeça, virou as costas e começou a mexer nas chaves, destrancando a porta do apartamento. Você não pode falar nada. É por isso que não gostam de você em todo o prédio. Ela entrou e bateu a porta, rudemente, sem sequer se despedir do vizinho. Selena ficou com a boca aberta. Juliane nunca havia se permitido fazer algo assim antes. No entanto, disse a vizinha, e então, lembrando-se de que havia colocado o frango para ferver para fazer sopa e deixado o fogo alto, ela deu um grito e correu de volta para o quarto. A avó logo recebeu alta e a vida da pequena família de Juliana voltou rapidamente ao normal. Mas então ficou claro que algo estava mudando. Eles não se viam desde que se separaram na estação. O rapaz disse que iria no próximo trem, mas, por enquanto, ele queria caminhar um pouco mais e pensar em tudo. Às vezes, andando pela rua, Juliane se pegava procurando por ele com os olhos. Por quê? Ela não conseguia explicar isso claramente para si mesma. Mas ela se lembrou do que ele havia dito na estação antes de o trem partir. Ele havia dito que sentia muito por ela e se desculpou pela aposta idiota. Achei que me sentiria melhor se ficasse com você. Isso só piorou as coisas. Ele não explicou mais nada. Simplesmente desapareceu. Juliane pensou uma vez em encontrá-lo ela mesma. Ir até a casa dele, talvez ele ainda não tivesse tido tempo de se mudar do apartamento da família? Mas todas as vezes ela se conteve para não fazer essa tolice inútil. Então, quando o trem se afastou de Juliana, Alfred olhou para ela e, puxando o cachorro gentilmente pela coleira, saiu para caminhar. Ele realmente tinha muito o que pensar. Vez por outra, ele relembrava os eventos da noite anterior. Mas até o momento em que os estranhos invadiram a casa. Quando Juliane ainda não havia chegado, Alfred estava em um estado de confusão. Em sua mente, ele sabia que poderia triunfar e conseguir literalmente qualquer coisa que quisesse dela. Mas só que seu próprio atrevimento recente de alguma forma começou a parecer um ato indigno e sujo. E imaginando o que aconteceria quando a garota cruzasse a soleira da Dasha, Alfred de alguma forma não podia. Não podia, em suas fantasias, fazer nada indecente. O máximo que ele podia imaginar era um beijo. E essa hesitação, essa modéstia estúpida, só o irritava ainda mais. Então, tardiamente, ele pensou no fato de que, como prometido, na biblioteca, ele poderia amanhã, teoricamente, comer kebabs de carne de porco na carolinada que está na geladeira, mas nada agora para o chá da tarde, delicioso, não é? Acabou sendo uma grande besteira. Ele convidou a garota de seus sonhos, mas não pôde aceitá-la. O cão puxou a coleira bruscamente, tirando Alfred de seus pensamentos. Não, disse o rapaz. Há gansos pastando ali. Não vamos caçá-los. Vamos para a grama ali. Seu cachorrinho. Vai ser como uma selva para você. Vamos brincar. Mas mesmo enquanto se divertia com seu animal de estimação, Alfred não conseguia parar o fluxo de pensamentos. Só que agora eles tomavam uma direção diferente. De repente, ele se lembrou de quantas vezes seu pai o havia agarrado pela nuca e dito, com fôlego pesado, que eles eram da mesma raça e que o destino de Alfred era ser um ladrão, um bandido. E que aos 6, aos 8, aos 10 anos ele odiava o pai daquele jeito. Ele brigava com ele, gritava que nunca faria tais abominações como ele fazia. Seu pai ficava furioso e ameaçava dar uma lição no filho. E então, à medida que crescia, Alfred começou a perceber que muitas pessoas não estavam preparadas para ouvi-lo sobre quem ele era por direito próprio. Acontece que muitas pessoas o viam como filho daquele ladrão Lawrence da casa de fulano de tal. Alfred enfrentou o fato de que as crianças eram proibidas de brincar com ele. Ele era visto com desprezo nas lojas locais, como se tivesse 12 anos de idade e só pensasse em roubar alguma coisa. Desconfiança, desprezo. Alfred reagiu a tudo isso, a princípio, com ressentimento abafado, e depois vieram outros sentimentos. Alfred tornou-se hostil ao mundo. Ele não queria ser como seu pai. Mas ele também percebeu que era visto com muita frequência como uma criatura à sombra de Lawrence, como uma extensão dele.
Alfred cresceu como uma criança desobediente. Desde cedo, ele percebeu que não era necessário perguntar sobre sua mãe. Ele teve o suficiente de uma conversa franca com o pai, que disse que o havia trocado por uma nova família, na qual o marido era muito correto, e até rico, e na qual já haviam nascido outros filhos normais. Foi o suficiente para Alfred entender que sua mãe era como se não houvesse mãe, como se ele fosse um órfão com um pai vivo pela metade. De alguma forma, eles se juntaram. Ele foi atraído pelo fato de que esses caras não suspeitavam de nenhum mal, não o perseguiam. Sim, eles não eram o ideal de virtude. Verdadeiros ou ligas. Mas a sociedade com eles o atraía de tal forma que ele não tinha forças para resistir. Alfred, no entanto, manteve-se um pouco reservado. E não participava de muitas de suas travessuras escandalosas. Ele tinha 16 anos quando o líder da gangue disse que eles não precisavam de um homem que não estivesse pronto para estar em sintonia com eles. Alfred foi desviado do caminho. Só que os boatos sobre o canalha que ele era não desapareceram. Eles cresceram como ervas daninhas. E agora ele não podia e não queria lutar contra eles. Na verdade, ele decidiu que provavelmente seria ainda melhor. Eles ficariam com mais medo e, portanto, menos ofendidos. E, por um tempo, parecia que era normal existir assim. Mas agora Alfred não tinha tanta certeza. Ele estava doente por pensar que não tinha outro caminho a não ser seguir os estereótipos que o cercavam. Era incrivelmente estranho, mas foi desde que começou a se aproximar de Juliane que ele passou a ter esses pensamentos com mais frequência. E depois dos eventos daquela noite, Alfred de repente percebeu que realmente poderia fazer de sua vida o que quisesse, só precisava se decidir e mudar tudo de forma rápida e definitiva. Apesar de os exames finais estarem se aproximando e seu tempo livre ter sido reduzido a zero, Juliane encontrou uma maneira de trabalhar meio período aos domingos. Era um trabalho simples, distribuindo panfletos aos transeuntes na rua e pagava muito pouco, mas foi o primeiro dinheiro ganho na vida de uma jovem garota. Depois de calcular a renda de 2 finais de semana, Juliane tomou uma decisão difícil. Como foi assustador! Mas era tarde demais para recuar, parecia que ela estava sendo atraída para a frente, para a realização de seus planos, por alguma força desconhecida, a qual é simplesmente impossível resistir. Primeiro, Juliane foi à confeitaria e escolheu um bolo bem pequeno, de meio quilo, mas como a vendedora lhe garantiu em casa, delicioso, era um bolo de mel com uma camada de groselha. Em seguida, ela entrou no shopping center, em uma loja de roupas conhecida. Juliane parou com o coração acelerado diante das prateleiras, acima das quais havia letras de plástico que se dobravam na palavra descontos. Posso lhe oferecer alguma coisa? Juliane estremeceu quando a conselheira se aproximou dela. Era a mesma Caroline, ligeiramente familiar. Pela primeira vez em sua vida, Juliane sentiu tão intensamente que estava maravilhosa em seu vestido antiquado de chita abaixo do joelho e se sentiu como um espantalho. Gostaria de experimentá-lo, disse ela e puxou os ombros do vestido. Era um vestido cinza esfumaçado na altura do joelho, feito de tecido de malha com alguns bolsos na frente. Juliano o escolheu porque custava 499 rublos, e ela tinha exatamente 500 sobrando depois de comprar o bolo. A consultora olhou para o vestido que a cliente em comum estava usando e depois para o vestido nos ombros. Desculpe-me, mas posso lhe dar um conselho? Ela sorriu timidamente. Essas são sobras da última coleção. E aqui, recuando um passo, ela apontou para 4 manequins mostrando vestidos de algodão de cores vivas com estampas florais. É uma nova coleção, mas ainda não tivemos tempo de colocar esses modelos à venda. Se quiser, eu trago o seu tamanho, disse a consultora amigavelmente. Um momento, por favor. Antes que Juliane pudesse dizer que não havia necessidade de se preocupar, a consultora desapareceu e reapareceu, carregando 4 vestidos de verão de cores diferentes e em 2 tamanhos cada. E, naquele momento, Juliana simplesmente não tinha forças para recusar. Assim que essas roupas maravilhosas estavam em suas mãos, era como se um feitiço de bruxa tivesse caído sobre ela. No final, ela saiu do provador segurando no peito um vestido de verão com grandes flores fúcsia. É uma ótima escolha. Fica muito bem em você, continuou Caroline, que imediatamente acompanhou o cliente de aparência feliz até o caixa e lá,
depois de mandar seu parceiro para o fundo do salão para arrumar suas roupas, que haviam sido reviradas o dia todo, ela mesma começou a calcular o preço. Obrigada por me ajudar a escolher, sorriu Juliane. Suas bochechas arderam com um rubor febril. Obrigada, Caroline. Sempre feliz em ajudar a atualizar o visual, ela sorriu de volta. Juliane não sabia que Caroline já havia olhado para ela antes de se aproximar e percebeu, pelo fato de ela ter contado as notas várias vezes, que seu orçamento era muito pequeno. Juliana não sabia que o vestido de verão que ela havia escolhido custava, na verdade, 2.500 com todos os descontos. Então, são exatamente 500, disse o conselheiro com um olhar indiferente. Juliane já estava com o dinheiro na mão, mas seus olhos caíram sobre o mostrador do caixa, onde o preço real estava exposto. E Caroline esperava que a garota não notasse isso. Mas, Juliane gaguejou e parecia incompreensível. Esse é o preço antigo, o sistema não funcionou corretamente. Caroline o encontrou rapidamente. São 500 rublos. E, vendo que a garota estava hesitante, Caroline pegou o bilhete de suas mãos e também deslizou uma sacola de roupas para ela do outro lado do balcão. Fique com ela, por favor. E obrigada por comprar. Elas trocaram olhares. E foi tão rápido, penetrante, claro. Juliane agarrou-se ao pacote como se não acreditasse em sua realidade material e tangível. Obrigada. E ela saiu da loja. Antes que a moça, que estava atuando como caixa na loja naquele dia, voltasse ao seu lugar, Caroline conseguiu tirar do bolso uma bolsa, que ela simplesmente não se arriscava a deixar no vestiário do shopping center para os funcionários, e colocou na caixa registradora os $2.000 que faltavam para o vestido de verão vendido. Se naquele momento alguém lhe perguntasse o motivo de tal ato, ela não teria sido capaz de responder claramente o que a moveu. Mas certamente não foi uma pena comum. Foi apenas. Ela decidiu que era a coisa certa a fazer. Não era a primeira vez que Caroline via Juliane na loja ou na cidade. Elas moravam na mesma rua e até mesmo suas casas eram próximas uma da outra. Caroline não era uma fofoqueira, mas se você não levava uma vida reclusa, ficava sabendo sobre muitos de seus vizinhos, e principalmente, sobre aqueles que as pessoas diziam ser estranhos. Foi assim que Caroline passou a conhecer a vovó Leslie e seu filho de longe, por ouvir dizer. A própria Caroline foi criada pelos avós em uma família monoparental. No entanto, não por causa da orfandade, mas porque os pais estavam sempre em viagens de negócios, em viagens turísticas, em geral, viviam sozinhos, uma espécie de isolamento da criança nativa, uma vida rica. Mas os avós de Caroline eram pessoas bastante modernas, e por isso, para ela, criar Juliana, parecia uma loucura. Mas não havia nada a ser feito. Caroline já estava casada há 10 anos. Era uma união bastante feliz e, em princípio, a renda do marido permitia que ela vivesse como dona de casa, mas quando seu filho Vitor foi para a primeira série, Caroline decidiu que bastava de reclusão. Então, ela conseguiu um emprego nesse shopping center. Especialmente porque ela sempre quis ter um emprego que tivesse algo a ver com roupas. Talvez, Caroline às vezes pensava, fosse algo transmitido por sua avó, que trabalhou como costureira por quase 40 anos. Foi aqui, na loja de roupas, que Caroline teve a chance de conhecer melhor Juliane e sua avó. E as visitas de uma mulher idosa e de uma adolescente, que depois se transformou em uma jovem e bela garota, a loja inteira, como dizem, era dolorosa de se ver. Porque Leslie, com seu jeito característico, estava sempre repreendendo a neta. Não toque nele, você o rasgará. Não, você não está usando essa merda. De jeito nenhum. Não é para você, coloque-o de volta no lugar. Não chore, eu gasto dinheiro, eu decido o que você vai vestir. Essas eram as frases que acompanhavam suas idas à loja para comprar uma jaqueta de plumas, uma jaqueta Demi e outros agasalhos. Uma criança miserável, disse outra vendedora, concordando com a opinião de Carolina. O que ela vai ser quando crescer, com uma avó como essa? Caroline balançou a cabeça, não sabia o que dizer. E, de alguma forma, sentiu-se culpada. Parecia impossível ver sua avó criar a neta com indiferença durante todos esses anos, mantendo-a envolta em um casulo de cuidados estranhos, assustadores, que transmitiam uma leve loucura.
Foi por isso que Caroline fez aquilo com a sunga. Ela de repente percebeu que parecia que algo especial havia acontecido na vida de Juliana. Algo imensuravelmente importante que a levou a finalmente romper esse casulo. Vovó, disse Juliane. Vamos tomar um chá. Quando voltou para casa, a garota guardou rapidamente as roupas novas em seu quarto e foi para a cozinha. Colocou a chaleira no fogo, tirou os pares de chá do conjunto cerimonial especial que, de acordo com as regras estabelecidas, aparecia na mesa somente nos feriados. E no calendário, um quadrado magnético brilhante marcava um domingo muito comum. O que é isso? A idosa franziu a testa. Quando foi que você assou isso? Eu não assei, vovó. Juliane sorriu e empurrou sua cadeira. Vovó, não fique brava, ok? Decidi não sair neste fim de semana, não ir ao teatro, não ir a exposições, não ir à biblioteca, mas trabalhar um pouco. E Juliane contou ao seu mentor sobre o que estava fazendo. Acabei de decidir que vou me formar em breve e preciso. Pelo menos alguma experiência, como trabalhar, para ganhar. Leslie se sentou à mesa. Ela olhou incrédula para o pedaço de bolo que sua neta havia deixado cair em seu prato. Vovó, é tudo natural. E é fresco. É verdade. Bem, nem sempre é possível fazer seus próprios bolos. Às vezes, você também pode. Quanto você ganhou? 1.000, respondeu Juliane. Quanto custa o bolo? 500. Onde está o restante do dinheiro? Juliane engoliu em seco. A escola me pediu para trabalhar como fotógrafa do baile de formatura. Ela deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. E quando a vovó ergueu os olhos azuis desbotados, semicerrando os olhos, Juliane não teve dúvidas de que, naquele momento, ela seria exposta, agora. Mas Leslie acenou com a cabeça. Antigamente, era costume perguntar aos mais velhos o que fazer. Bem, vamos lá, o que posso tirar de você, sua garota tola? E depois da escola, não. Nada de emprego. Você vai para a escola. A idosa finalmente partiu um pedaço de bolo com uma colher de sobremesa. Ela o levou à boca. A neta prendeu a respiração. Isso é suficiente, disse Leslie, e não disse mais nada durante o chá. Depois disso, ela pediu para medir a pressão arterial e se deitou no sofá em frente à TV para assistir a um documentário sobre a VDNKH. A menina ficou feliz com o fato de o bolo ter sido bem recebido. A avó ficou surpresa com sua boa atitude. A última vez que Juliane levou um bolo comprado em uma loja para o hospital, ela o jogou pela janela, gritando que não iria se envenenar com óleo de palma. Talvez a festa do chá de hoje seja um sinal de que coisas boas estão por vir. Juliane sorriu ao terminar de lavar a louça, mas então se lembrou novamente de Alfred. Parecia uma eternidade desde aquele incidente inimaginável na casa de campo. E, durante todo esse tempo, ela não tinha visto Alfred. Era como se ele tivesse desaparecido de sua vida, sumido no ar. A única coisa que ela sabia com certeza era que ele havia abandonado a escola, afinal. No entanto, isso surpreendeu poucas pessoas, e o diretor da escola, sem hesitar nas expressões, profetizou para esse valentão o mais terrível fim, como o do pai dele. Juliane não concordou com ela e quase falou em voz alta. Mas ela se conteve. Não teria feito nenhuma diferença. Quem acreditaria que Alfred não era realmente uma pessoa tão horrível como todos pensavam? Juliane havia passado nos exames finais. E, finalmente, o grande dia da formatura havia chegado. A avó sabia de antemão que a neta usaria um vestido de veludo azul escuro, que a mãe de Juliana usou uma vez na formatura da escola. Esse vestido, sob uma faixa de seda preta, estava agora pendurado nas dobradiças da porta do guarda-roupa. Mas a aluna de ontem, que estava indo para suas férias principais, agora estava se fantasiando em frente ao espelho, admirando-se com uma roupa muito diferente e um vestido de verão com maravilhosas flores cor-de-rosa. Pela primeira vez, Juliane não fez uma trança no cabelo, mas, depois de lavá-lo à noite, enrolou em cachos. Não havia secador de cabelo em casa, é claro, mas ela usou um velho truque popular, e os cachos foram feitos com meias comuns. Neta. Por que você demorou tanto, hein? Você vai se atrasar.
Juliane estremeceu quando ouviu sua avó. Mas o sorriso não desapareceu de seu rosto e ela se sentiu mais confiante do que nunca. Depois de dar outra olhada no espelho, ela caminhou resolutamente até a porta. Leslie cambaleou para trás, e se não tivesse tomado os comprimidos para o coração naquela manhã, poderia ter tido um segundo ataque cardíaco. Por que a neta? Que visão ela parecia ser! Como se Grushenka nem fosse dela. Vovó, eu a amo muito. A menina interceptou as mãos da idosa e apertou gentilmente as mãos enrugadas com seus dedos frios. Mas com esse vestido, o vestido da mamãe, eu não vou. Eu o comprei para mim com meu salário. Eu só. Não posso mais viver assim, vovó. Não está certo. E assim eles ficaram um em frente ao outro. A geração antiga e a jovem. As pessoas mais queridas entre si. As pessoas mais próximas, que às vezes quase conseguiam ler a mente uma da outra. E, ao mesmo tempo, muito diferentes, pertencentes a mundos diferentes. Seus lábios e queixo tremeram, seus olhos escureceram. Ela afastou as mãos e suspirou profundamente, com o peito cheio, exalando por entre os dentes. Juliane colocou as mãos atrás das costas e baixou os olhos. Não vou me demorar, vovó. Só vou pegar meu diploma, tirar uma foto com os meninos no parque e ir para casa. Vovó. Ela deu um passo tímido em direção à porta. Eu vou, está bem? Vá, disse Leslie, subitamente calmo. E não tenha pressa. É uma coisa tão jovem. Pare. Ela parou quando uma garota abriu a porta do patamar. Leslie abriu a caixa de sabão. Era uma caixa antiga, de cerâmica, com rosas na tampa. O sabonete que estava nela há quase 100 anos também era perfumado com rosas. Agora, ela continha dinheiro, que geralmente era usado para ir ao mercado comprar mantimentos, pagar a conta de luz e assim por diante. Decisivamente, a idosa retirou todo o conteúdo da caixa, cerca de $3.000, e o entregou à neta. Aqui. Eu me lembro que não o demos para a formatura, então. Dê-o a quem precisar. Não é errado que eles alimentem e deem água a você. Vovó. Vá embora. A mulher idosa interrompeu e acenou com as mãos como se estivesse afugentando uma borboleta que tivesse voado acidentalmente para dentro de casa. Ou você vai se atrasar. Juliane saiu. Leslie voltou para a sala e se sentou em sua poltrona favorita, apoiando as mãos nos braços e fechando os olhos. O relógio marcava silenciosamente. Lágrimas rolavam por baixo das pálpebras fechadas da idosa. Mas era uma tristeza leve que, de alguma forma, veio de repente ao perceber que tudo, sua neta havia crescido. Embora eu tenha tentado mantê-la longe das tolices, tentações e vícios deste mundo, aparentemente as pessoas estão certas, é impossível esconder isso da juventude. E então Leslie cochilou. Seus colegas de classe, que viram Juliana com suas roupas novas, e principalmente, com sua aparência incomum, não reconheceram imediatamente quem estava diante deles. Por um tempo, o clamor alegre diminuiu e todos os olhos se fixaram na recém-chegada. Alguns rapazes assobiaram e muitas moças olharam com inveja. Descobriu-se que a garota estranha tinha um corpo lindo e seu cabelo, geralmente preso em tranças apertadas, agora estava enrolado em cachos exuberantes e sedosos. Juliane, o diretor Belry, se aproximou da garota. Você é linda! Apenas, ele abriu as mãos. Eu não estaria mentindo se dissesse que nunca vi uma sênior mais bonita na minha vida. Muito mais tarde, ao relembrar aquele dia, Juliana entendeu que seus eventos brilhantes haviam se fundido em uma longa ação, como os vidros multicoloridos de um caleidoscópio dobrados em um padrão. Mas isso se aplicava ao dia exatamente até o momento em que, depois de uma caminhada no parque, sentada em um café e fotografando em geral, ela foi subitamente chamada por uma voz familiar. O sol já estava se pondo, seus raios dourados ardentes penetravam no verde das árvores e ainda cegavam. Então Juliana apertou os olhos e a silhueta do homem que estava por perto ficou bastante embaçada. Alfred, disse ela, incrédula. Os outros alunos do último ano nem perceberam sua fuga, pois as primeiras impressões haviam se dissipado e eles estavam mais interessados na companhia uns dos outros, deixando a colega de aparência estranha à própria sorte,
como nos anos anteriores. Alfred estava na entrada do parque, novamente com uma calça desesfarrapada, mas sua jaqueta era uma nova vermelho amarronzada que lhe servia. Parabéns, ele disse e sorriu. Afinal, você abandonou a escola, disse ela em tom de reprovação. Mas não era isso que ela queria dizer quando estava quase correndo em direção a ele. Ocupado. Vendendo o apartamento. E a casa de campo. Ele olhou para cima e para baixo e sorriu. E você é uma garota bonita, pelo visto. Ok, não vou distraí-lo. Acenei com a cabeça para o grupo de crianças em idade escolar ao longe. Não estou com eles, respondeu Juliane. Afinal, acho que não me encaixo na sociedade. Você não precisa disso, disse Alfred. Você encontrará pessoas com quem se sentirá confortável. Era uma palavra e uma frase estranhas para ele em geral. Juliane apertou os olhos. Então, afinal, você decidiu ir embora. Preciso encontrar meu lugar em algum lugar. Ok, ele obviamente ia dizer outra coisa, mas vacilou e até deu um passo para trás. Tenha um bom dia. Juliane não teve tempo de dizer o que queria dizer. Que eles precisavam conversar. Que ele não estava sozinho. Que ela tinha que entender, tinha que saber como ajudá-lo e... Mas todos esses pensamentos estavam se aglomerando em sua mente, ela não conseguia colocar tudo para fora de forma coerente agora, só conseguia olhar para ele. Como ela precisava que ele desse um pequeno passo em direção a ela. Só um pouquinho. Mas, em vez disso, ele a encarou com um olhar congelante, seu rosto se contorceu rigidamente e ele se virou e simplesmente fugiu. E, ao mesmo tempo, parecia que ele não estava apenas correndo para o ônibus. Ele estava fugindo dela e da conversa que poderia ocorrer entre eles. As figuras de cisne cercadas por jacintos vivos brancos como a neve com manchas de eustoma rosa doce eram lindas. E se a organizadora dessa recepção de casamento tivesse sido convidada a nomear o elemento mais bem-sucedido da decoração do salão de banquetes, ela teria apontado para essas esculturas de gelo. Batendo ritmicamente com uma caneta na folha do caderno, cujas entradas eram tão pequenas e abreviadas que somente seu criador poderia decifrá-las, a garota olhou para sua criação. Esplêndido! Graças a esse pedido, ela finalmente fecharia a hipoteca do apartamento e, depois disso, poderia se dar ao luxo de tirar férias, o que não havia feito nos últimos 2 anos. Com um suspiro de satisfação e um aceno de cabeça para seus próprios pensamentos, Juliane colocou os utensílios de escrita de volta no bolso da jaqueta cinza esfumaçada e imaculadamente ajustada que combinava com a saia lápis e a blusa de seda lavanda macia. Elegante, mas não excessivamente elegante, pois, afinal de contas, ela era a pessoa encarregada do evento e não deveria competir com a noiva ou mesmo com os convidados. Pessoal, por aqui, disse uma voz vinda de trás de nós quando as portas se abriram. Juliane arregalou os olhos quando alguns trabalhadores com uma escada e outro homem de terno preto entraram na sala. Ali, o tipo se esticou, apontando a mão para a parede. Para ser mais exato, na parte que ficava atrás dos assentos para os jovens e que era generosamente coberta com seda e brocado, cujas dobras eram sustentadas por figuras douradas de cupidos. Ei! O que vocês estão fazendo? A garota pisou indignada na direção dos intrusos. Não se atrevam a tocar em nada. Os trabalhadores pararam e se voltaram para os supervisores e os supervisores para ela. Segurança, disse o moreno alto, colocando os polegares atrás do cinto da calça e sorrindo. Isso foi extremamente atrevido. Estamos trabalhando. Por favor, não interfiram. Não se meta nisso? Juliane explodiu indignada. Você sabe há quanto tempo estamos guardando isso? O que acha que está fazendo aqui? Porque eu não fiz nada, e então ela parou de falar, porque o rosto do jovem parecia familiar. Alfred. Aparentemente, o reconhecimento mútuo chegou a eles de forma sincronizada. Juliane? Ele disse. O que está fazendo aqui? Um casamento, ela respondeu de forma simples e bastante objetiva. O que está fazendo aqui? Ele também está trabalhando, respondeu. Então, o que devemos fazer? Perguntou um dos trabalhadores. Espere um pouco.
Alfred acenou para ele e voltou a concentrar sua atenção na jovem à sua frente. Ele se lembrava dela. Todos esses anos, enquanto ele estava reconstruindo sua vida. E ela se lembrava dele. Mais vezes do que ela gostaria, muito mais vezes do que ela deveria ter se lembrado de um cara que ela conhecia da escola, nem mesmo um colega de classe, cuja convivência íntima havia ocorrido em circunstâncias não muito românticas. Mas isso era passado. E descobriu-se que Alfred é o chefe do serviço de segurança do pai da noiva, Bruce, um homem complicado, um homem de negócios e até mesmo um oligarca. Alfred havia passado quase todos esses anos em outras partes do mundo e, depois de ter construído uma sólida reputação no campo da segurança, decidiu voltar para a cidade, que ainda considerava o lugar mais natural. E foi aqui que ele acabou encontrando seu melhor emprego. Eu nunca teria pensado nisso, disse Juliane com sinceridade, quando Alfred a informou sobre o que estava fazendo. Claro que sim. Com meu pedigree histórico, ele respondeu, e não ficou claro se ele estava realmente ofendido ou se estava sendo gentilmente irônico consigo mesmo. Desculpe, não foi minha intenção. Juliane ficou imediatamente perturbada. É normal, tão familiar, como se todos esses anos de separação não tivessem acontecido. Alfred sorriu. E você cria tudo isso? Ele circulou o espaço ao redor com a mão. Que fofo. Mas, é claro, terrivelmente feminino, se é que você me entende. De modo algum. Juliane sempre foi muito sensível, quase dolorosa, às críticas sobre suas criações. Ela só conseguia falar calmamente sobre tudo e qualquer coisa diretamente com seus clientes, mas para o resto de nós seria melhor manter a boca fechada. A própria Juliane sempre lamentou seu temperamento, mas encontrou um motivo para isso e aparentemente era hereditário, devido ao temperamento de sua avó. A decoração é criada levando em conta os gostos e desejos da noiva e do noivo. Nossa agência está focada nas tendências globais atuais da moda para casamentos, disse a moça. Espere um pouco, Alfred inclinou a cabeça. Nossa! Você é casada e faz negócios com seu marido? Você acha que essa é a única maneira de fazer isso? Juliane franziu a testa novamente. Não, assim mesmo, pensou ele, coçando a nuca com um gesto familiar. Eu não sou casado. Maravilhoso! O que você quer dizer com isso? Ah, não importa. Então você abriu uma agência com alguém e faz casamentos? Principalmente eles. Mas também fazemos aniversários de casamento, festas de noivado. Vocês comemoram os divórcios? Não, Juliane tinha ficado em um estado de espírito tão estranho por causa da conversa com Alfred que até perdeu o som do telefone do trabalho. A garota carregava 2 smartphones em miniatura ao mesmo tempo, sendo que o segundo continha apenas contatos pessoais. E essa negligência com seus deveres profissionais não lhe era peculiar. Quem pensaria em comemorar um divórcio? Não sei, ele deu de ombros. Eu estava comemorando. Fui para o litoral por 15 dias, apenas deitado na areia e amadureci. Para continuar, bem, para viver. E perguntei sobre você, bem. Pensei que, se você gosta tanto de casamentos, provavelmente já deveria estar casado. Talvez até mais de uma vez. Por que isso acontece? As primeiras impressões de alegria, surpresa e até mesmo palpitações cardíacas, uma irritação familiar começou a se instalar. É apenas um déjà vu. Portanto, são casamentos, quantos diferentes podem ser jogados, tendo oportunidades e imaginação, Alfred falou em um tom completamente sério, mas seus olhos riram. Não sou casada, ainda não fui, respondeu Juliane, arrumando nervosamente seu cabelo já perfeito, que agora era um bob. Então, o que você precisa fazer aqui? As câmeras perderam a imagem do auditório. Você deve tê-la coberto com suas bugigangas. Portanto, coloque as câmeras em outro lugar. Ele tem um ângulo de visão perfeito. O problema não é meu. O design já foi planejado e é impossível alterá-lo. O que importa onde estão os arcos? Trata-se de segurança. O quê? Você tem medo de que a noiva seja roubada? Não se preocupe, isso não está no roteiro. Não sei, Alfred estava subitamente perto.
perigosamente perto, literalmente pairando sobre ela com todo o seu peso. Juliane pensou, de forma inadequada, que ele havia ficado visivelmente maior, ou que tinha mais peso nos ombros. Já se passaram 10 anos, disse Alfred. Você não mudou nada. Mas, na verdade, a garota se sentiu estranha. E, por alguma razão, ela tinha certeza de que o blues traidor estava bem visível, apesar da base, do blues e do pó. Então, o que fazer? Não aguentava mais, um dos trabalhadores, que tinha muitas outras coisas planejadas para o dia. Juliane e Alfred se afastaram, simplesmente saltaram um para o outro como um bando de pássaros se dispersando. E logo, com as instruções de Juliane, a decoração têxtil foi movida para que não bloqueasse as câmeras de CCTV. Pronto, agora está feito, disse a garota, presunçosa, e Alfred se animou visivelmente. Então, podemos conversar? Juliane queria dizer que estava muito ocupada. Mas isso não seria verdade. E, além disso, ela queria conversar com o homem que tinha feito seu coração bater tão estranhamente todos esses anos. Ainda faltavam algumas horas para a recepção do casamento na mansão do pai da noiva, e Alfred e Juliane concordaram em se sentar na varanda dos fundos por um tempo. Era o lugar mais silencioso no momento. Eles se sentaram diretamente nos degraus. Diante deles, estendia-se como se fosse um jardim selvagem, mas, na verdade, artisticamente cultivado em estilo inglês. Juliana contou como, depois de 2 cursos na universidade para estudar filologia, ela percebeu que aquilo não era absolutamente o seu negócio e desistiu, decidindo correr um grande risco apenas para ganhar a vida por um tempo, como se vê, e, paralelamente, procurar por si mesma. No final, descobriu-se que ela gostava de criar férias, e há 5 anos, ela e Caroline criaram uma pequena agência, que agora se tornou uma das líderes na cidade. Caroline? Alfred ficou surpreso. Aquela com o marido eletricista, eles também têm um filho do Victor? Eu me lembro dela. Ela sempre me tratou de forma diferente, ele acrescentou e desviou os olhos. Não como as outras. Eu sei, Juliane acenou com a cabeça. Ela e eu estávamos conversando sobre você outro dia, e ela me contou tudo. Que você não era um monstro. E quando, novamente, você pensou que eu era um monstro? Ele apertou os olhos como se estivesse ressentido. Quando você me convidou para ir à casa de campo. Eu juro, Juliane sorriu. Foi o encontro mais assustador da minha vida. E a minha. Eu daria tudo para que fosse de outra forma. E, de qualquer forma. Que idiota eu fui. Eu deveria tê-la convidado para sair de maneira normal, para ir ao cinema, por exemplo. Eu não deveria ter tido medo de que você dissesse não. Compreensivelmente, a garota colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, nervosa. De alguma forma, a conversa de repente tomou um rumo que não era o mais conveniente para uma conversa livre. Como está a vovó? Perguntou Alfred. Estou bem. Estou impressionado com a idade dela, e ela ainda está forte. Sua saúde, é claro, às vezes lhe falha. Mas em termos de força, ela é suficiente para 10 pessoas. Sabe, só recentemente fui capaz de entendê-la. Na época, quando eu tinha acabado de terminar a escola, parecia que eu tinha escapado de um pesadelo. E então, pude perceber que ela simplesmente me amava muito e achava que era para me proteger. Falei com um médico, minha avó vai a um psicólogo, explicou Juliane, e ela concordou em consultá-lo para descobrir por que estava tendo sonhos ruins, e de alguma forma ele a fez falar, e então... Foi mais fácil para nós vivermos juntas. De qualquer forma, o psicólogo não quer assustá-la, mas ele disse que era. É como se ela tivesse uma obsessão. Ainda bem que ela parou a tempo. Sabe, às vezes me sinto tão culpada. Por deixar a avó sozinha por tanto tempo. Mas arranjei uma enfermeira para ela. Ela é uma mulher muito decente, cuida bem dela. Agora ela não precisa de nada. A garota alisou a saia nos joelhos e olhou para Alfred com cuidado, captando seu olhar. Há quanto tempo você está divorciado? No ano passado. Eu lhe disse que não estávamos de acordo.
Acho que não sou uma boa pessoa. De alguma forma, achei que você tinha mudado desde então. E não para pior. Então, não acho que você seja uma pessoa ruim. Alfred, e quanto à sua mãe? Disse ela com cuidado. Você sabe o que há de errado com ela? Quero dizer, você já pensou em... Eu a encontrei, respondeu Alfred, e parecia que ele estava pronto para responder francamente a essa pergunta, mas só queria ir embora o mais rápido possível. Nós conversamos. Calmamente, pacificamente. Ela se desculpou. E me disse para não voltar mais. Ela realmente tem uma vida completamente diferente. Não há lugar para mim lá. Mas eu a perdoei. E é isso. Juliane ficou em silêncio. Elas apenas se sentaram lado a lado e observaram o vento mover a grama alta e exuberante e as flores entre elas. Eu havia me esquecido. E exclamou Juliane. Mestre, ele. 10 anos é muito tempo para um cachorro, mas ele está bem, sorriu Alfred. Ele vive aqui comigo. Ele está no cercado agora. Você quer cumprimentá-lo? Ele se levantou e ofereceu a mão para a garota. Eu quero. Ela se levantou, aceitando a palma da mão estendida. Você quer apostar? Alfred arregalou os olhos. Ele não esperava isso de jeito nenhum. Condições? O mestre vai me reconhecer imediatamente. E então você me fará um tour pessoal pelo local, me dirá o que o serviço de segurança faz. Só sei que, pelos filmes, você anda por aí e fala com alguém pelo rádio o tempo todo, não é? Quase, respondeu Alfred. E se você perder? Então, você pode se arriscar e me convidar para sair. O jovem sorriu. Era uma oferta muito tentadora. E qualquer que fosse o resultado da aposta. De alguma forma, ele não tinha dúvidas de que o encontro aconteceria e seria muito fácil transformar a excursão em um encontro. E Alfred também pensou que talvez ele tivesse que se tornar um bom sujeito agora. Era necessário se tornar um bom marido para Juliane.